Boa noite, obrigado a você que está acompanhando a TV Canção Nova. A partir desse instante estaremos juntos aqui no Além da Notícia, sempre com um tema de grande importância. Tenho certeza que você vai gostar também do nosso programa de hoje, dos nossos convidados. O tema será economia criativa. De acordo com o Sebrae, a economia criativa é um termo criado para nomear modelos de negócio ou gestão que se originam em atividades, produtos ou serviços desenvolvidos a partir do conhecimento, criatividade ou capital intelectual de indivíduos com vistas à geração de trabalho e renda. Isto que nós estamos precisando na atualidade do Brasil. Este tema, eu tenho certeza que será de extrema importância, sobretudo para pessoas que neste momento estão passando pelo grave desafio do desemprego, mas também para aqueles que têm sempre grandes inspirações e aspirações. Nós vamos conversar agora e eu recebo com muito prazer Rossana Pavanelli, que já é uma amiga conhecida, professora e consultora da Fundação Getúlio Vargas, especialista em estratégia, mercado e economia criativa. Estou contente de recebê-la novamente, Rossana. Muito obrigada pelo convite, Ronaldo. É um prazer contribuir ao seu programa. E vai ser muito interessante Obrigada. Esse programa de hoje. Eu quero receber agora pela primeira vez e com muito prazer também Peter Dostler. O Peter é diretor executivo da Steinbach Universidade de Berlim. Todavia, ele é o diretor executivo da Steinbach no Brasil. É também consultor internacional com experiência de 23 anos no mercado nacional e internacional, especialista em marketing empresarial, planejamento estratégico, gestão de negócios e gestão da inovação. Peter, que bom conhecê-lo. Olá, tudo bem, Ronaldo? Muito obrigado pelo prazer de me receber aqui no seu programa. Falar de economia criativa, com vocês convidados assim, com esse currículo tão rico, é porque vocês devem ser muito criativos. Então, já obrigado por tudo que nos darão aqui neste programa. Bom, mas eu pediria aqui, a Rossana, conta um pouquinho para a gente da sua experiência já com a economia criativa, para que as pessoas que estão nos acompanhando agora de casa já tenham uma noção do quão abrangente é esse tema. Perfeito, Ronaldo. A economia criativa, na verdade, ela surge em resposta a enormes desafios, né? Esses desafios, eles se mostraram mais intensos a partir de 1990. Então, quais são esses desafios? É a revisão da matriz atual de produção. E por quê? Porque a capacidade produtiva das indústrias tradicionais instaladas no mundo inteiro é limitada, ela precisa ser inovada. E aí, em resposta a esses desafios, passou-se a olhar com maior atenção aos setores produtivos que são pautados no capital intelectual. Então, para ilustrar alguns exemplos do que seriam esses setores produtivos, eu vou separá-los em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, ele diz respeito às indústrias criativas, que nada mais são do que segmentos da economia que contribuem para a geração de riqueza, empregos, renda, enfim, não é? Que tem um potencial enorme, inclusive, de inclusão social, não é? Então, nós falamos de segmentos como artesanato, como gastronomia, como representações e manifestações populares, dentre outros. Depois há um segundo bloco que diz respeito àquelas indústrias, aqueles segmentos que têm um potencial por si só de agregar bastante valor em termos de contribuição econômica. Então, aí estão representados segmentos como moda, que traz toda uma cadeia tradicional da indústria, inclusive por trás, segmentos como a arquitetura, como música, a indústria da música é uma indústria extremamente bem estruturada e que vem se apropriando de conceitos de inovação Sim. ao longo dos últimos anos. Cinema, televisão, arte de uma maneira geral e, enfim, outros segmentos correlatos. Você está citando vários segmentos e está nos transmitindo justamente o entendimento de que em todos esses segmentos há ali ações criativas. E essas ações são ações, negócios, envolve economia. Perfeito. Tudo isso... Sempre. A economia criativa ela é pautada no capital intelectual. Né? Ela pressupõe na geração de riqueza por meio do capital intelectual. E, por fim, o terceiro bloco é aquele que tem o maior potencial de contribuição transversal à indústria tradicional já estabelecida, já instalada, como, por exemplo, design, que é transversal a qualquer tipo de indústria, e tecnologia.
Aliás, ciência e tecnologia, para algumas matrizes que trabalham a economia criativa, ficaram de fora. Até pouco atrás, no Brasil, quando a gente falava em economia criativa, a ciência e tecnologia não era considerado como um segmento, como uma indústria criativa. A meu ver, isso é um absurdo, porque se ciência e tecnologia não é a representação no estado da arte de uma indústria pautada no capital intelectual, qual outra indústria seria? Então, quando a gente fala que ciência e tecnologia e design são importantes setores da economia criativa, com potencial de alavancar o desenvolvimento econômico sustentável dos demais segmentos, em brevíssimas palavras, significaria dizer que, por exemplo, uma indústria automotiva que faz parte do segmento da indústria tradicional, ela pode se apropriar de recursos de design e de tecnologia para agregar valor ou mesmo para rever os seus processos de trabalho e se tornar mais eficiente, rever bases de custo. Então, criatividade pressupõe inovação, mas inovação não trata somente do inédito, do inventar a lâmpada. Inovação também pressupõe você fazer diferente o que todo mundo faz e conseguir melhores resultados com isso. A inovação radical, o Peter com certeza vai falar mais sobre isso, e a inovação incremental. A inovação incremental é justamente a que diz respeito às melhorias para que você melhore os seus processos, aprimore os seus processos e, com isso, consiga tornar as indústrias, inclusive tradicionais, mais competitivas, mais inovadoras, mais eficientes. E, por fim, que alcancem melhor os seus objetivos, né? Que é o objetivo maior, a efetividade da atuação corporativa. Então, em brevíssimas linhas, é disso que trata, de tudo isso, como você muito bem colocou, a economia criativa. Não por menos, é pauta de todos os governos hoje ao redor do mundo. É uma preocupação da China, dos Estados Unidos, Inglaterra precursora aí nessa corrente desde 1997, e nós aqui no Brasil estamos muito atrasados em termos de uma pauta séria, concreta, com resultados efetivos que ajudem a alavancar o desenvolvimento econômico do país. E pode ser algo muito novo para quem agora está em casa, para quem agora está vivendo esse desafio do desemprego. Mas eu quero conhecer também a experiência do Peter com este tema. Peter, que é alemão de onde, Peter? Alemão de Stuttgart. E desde quando vive no Brasil? Desde 93. 93. Fazem 23 anos agora. Já é brasileiro. Alma brasileira, totalmente. Peter, por favor, a sua experiência com essa temática da economia criativa. Como a Rosana muito bem colocou, é um tema muito amplo e muito relevante para a nossa economia de hoje. Eu queria entrar mais um pouco no assunto que a Rosana falou, que é da inovação. Então, na verdade, o que nós queremos? Nós não queremos, nós necessitamos agregar valor aos nossos produtos, aos nossos serviços, para que estes possam ser consumidos e possam ser comprados. Para agregar valor, eu preciso ser o quê? Eu preciso ser competitivo. Para ser competitivo, eu preciso fazer algo diferente que o outro faz, né? Então, eu preciso de uma inovação. Eu preciso fazer coisas de forma diferente. Isso não só, a Rosana mencionou a inovação radical, que seria inventar uma coisa totalmente nova, por exemplo, o iPhone, inovação radical. Então, revolucionou todo o setor de música e de telefonia. Mas a inovação incremental, que foca na melhoria de processos, que foca na melhoria da estrutura, que foca na melhoria de modelo de negócio. E vou só dar um exemplo para vocês todos, para talvez seja um pouco mais claro. Todo mundo conhece a Xerox, concorda? Sim. Copiadoras. Então, quando a Xerox começou a trabalhar com copiadoras e queria colocar esse produto no mercado, aliás, a Xerox é uma das empresas mais exitosas do nosso Brasil, eles queriam vender. Só que o preço era muito caro. Então, o que os especialistas falaram para o dono da Xerox? Não vai dar certo. Você não vai conseguir vender essas máquinas para os seus consumidores. O que eles fizeram? Eles fizeram uma inovação no modelo de negócio. Então, em vez de vender a copiadora, em vez de colocar esse produto vendido, eles alugaram, falaram, você vai ter minha copiadora e você vai me pagar por cópia tirada. Você tem 2.000 cópias por mês para você tirar e a partir daí você me paga 1 centavo, 3 centavos, 5 centavos. E as empresas acharam ótimo, isso vai ser bom negócio, eu nunca vou tirar 2.000 cópias. E tiravam milhares de cópias. E assim uma inovação do modelo de negócio. Então nós podemos inovar processos, estrutura, modelo de negócio, inovação social, organizações sociais, ONGs, igrejas, outras organizações sem fins lucrativos precisam inovar hoje também.
Então, a inovação, o fazer diferente é fundamental. E aí entra a criatividade, que a Rosana colocou muito bem, você colocou isso muito bem, é fundamental. Mas só criatividade não basta. Né? Eu posso ser muito criativo, eu posso ter muitas ideias, eu posso ter muitas boas intenções. Aliás, nosso país é cheio de boas intenções, mas eu preciso colocar as minhas ideias na prática, eu preciso tirar essas ideias no nível de ação e transformar a ação em resultados. Aí sim, nós temos uma economia criativa, nós de fato temos uma inovação, porque inovação só é uma inovação quando você coloca dinheiro no bolso, no caso do empresário, ou quando reduz custos, ou você realmente cria um novo serviço social. Então, a inovação por si não é uma ideia boa, não é uma ideia criativa. É realmente de fazer a coisa diferente e conseguir colocar isso no mercado e com isso gerir resultados. Quando é que eu posso me identificar como uma pessoa com capacidade para inovar? Uma pessoa com capacidade para criar, para produzir, para empreender também. Porque talvez seja isto que hoje esteja faltando para tanta gente que tem potencial, mas que não sabe que tem. Sim, sim. Quando eu posso me descobrir como alguém capaz de inovar, de criar, de empreender? Então, eu diria que o brasileiro, por natureza, é um povo extremamente criativo. Com certeza. Então, falta ao brasileiro, assim como muitas outras nações, estrutura para desenvolver a sua criatividade. Então, existem diversas metodologias que vão apoiar este processo de inovação e é preciso buscá-las. O que o brasileiro também é um povo que trabalha demais com improviso, com o jeitinho brasileiro. Então, nós precisamos sair da informalidade em termos de estruturas aplicadas à inovação e buscar uma maior profissionalização, seja por meio de cursos que são oferecidos por instituições como o Sebrae, que atende o micro e pequeno empreendedor, até por instituições que atuam com outros segmentos, como uma Steinbeis, uma Fundação Getúlio Vargas, enfim. É possível considerar o improviso também como uma capacidade de inovar? Todavia, não se deve permanecer no improviso? Sim, improviso é importante, sem dúvida, mas improviso por si só não sustenta um processo de inovação. Então, como um kick-off, como um estágio inicial, você improvisar algo que possa ser aprimorado, aperfeiçoado ao longo do seu desenvolvimento, perfeito. O que nós não podemos é correr o risco de viver de improvisos. Sim. Porque a probabilidade de você usar o improviso, a criatividade solta por si só, como um elemento para se chegar à inovação, é muito pequena. Você aumenta a chance de sucesso a hora que você se apropria de instrumentos e de ferramentas. E aqui, para quem não tem acesso a um curso mais em um formato formal, fica a dica, nós temos a internet, nós temos um conteúdo vasto disponível para acesso. Tanto no que se refere a boas práticas, como mesmo a metodologias que hoje estão disponíveis de forma gratuita na web. Sim. Então, não há necessidade obrigatória de, ao trabalhar com inovação, você passar por um processo formal, educacional. Mas você tem que buscar instrumentos, você tem que buscar referências para que você consiga aumentar a probabilidade de êxito do seu negócio. Não conhecendo o Peter, eu perguntei, Peter, você é o diretor executivo da Steinbeis no Brasil, mas o que é a Steinbeis? Ele disse, é uma universidade de Berlim. Eu falei, mas de onde vem o nome Steinbeis? Explica para a gente a história, porque eu gostei. Ok. O nome Steinbeis vem do senhor Ferdinand von Steinbeis. Ele era conselheiro do nosso rei, do meu estado, que é Baden-Württemberg, no sul da Alemanha. E Baden-Württemberg era um estado pobre, um estado agricultor e pobre. Há quanto tempo isso? Isso estamos falando de 1850, mais ou menos. Então, esse conselheiro, o Ferdinand von Steinbeis, viveu de 1850, trabalhou de 1850 até 1880 para o nosso rei. E ele, na verdade, ele compreendeu que precisa investir na capacidade empreendedora das pessoas. Então, só para você ter uma ideia, existia um senhor Gottlieb Daimler. O Gottlieb Daimler estava na sua garagem, engenheiro, experimentando com pequenas máquinas, fazendo experimentos. E o rei disse, eu preciso fortalecer esse espírito empreendedor. Então, o senhor Steinbeis chegou nesse Gottlieb Daimler e falou, meu amigo,
você precisa ser um empreendedor, você precisa construir máquinas, colocar isso no mercado, trabalhar na nossa industrialização, impulsionar a nossa economia. E o senhor Gottlieb falou, eu não posso. Então, o rei mandou o senhor Gottlieb para a Inglaterra para conhecer mais sobre industrialização, para conhecer mais sobre o processo produtivo. Mandou ele para a França fazer um outro estudo. Ele voltou e abriu uma pequena empresa, chama-se Daimler-Benz. Então, Ferdinand von Steinbeis foi o nosso criador do Estado industrializado, hoje o mais relevante na Alemanha, de Baden-Württemberg. E à luz desse currículo, à luz dessa visão, nós nomeamos a nossa fundação, Fundação Steinbeis. Então, nós temos uma fundação que hoje é a terceira plataforma de transferência de tecnologia e conhecimento do mundo. E abaixo dessa fundação temos uma universidade, a Steinbeis Universidade Berlim, que é a maior universidade particular da Alemanha. Só um pouco de contexto para você se nortear um pouco melhor. E importante, já em 1850, o senhor Steinbeis falava em inovação e em investir nas pessoas. Porque você discutiu um tema interessante como a Rosana, aquela coisa do improviso, mas o brasileiro é muito criativo, ele sabe muito bem improvisar. Inclusive, isso é necessário na nossa economia, que é uma economia um tanto quanto instável, né? Por vezes. Mas exatamente o que a Rosana falou, esse improviso é uma coisa perigosa, porque, tem uma boa ideia, tem uma ideia criativa, tem uma ideia nova, mas se você não tem mínimo processo de colocar isso no papel, de analisar quem já está fazendo isso, quanto poderia cobrar para esse serviço, para esse produto, para quem eu poderia vender, como preciso entregar esse produto ou serviço. Então, se só ficar no improviso, realmente a coisa não funciona, fica na ideia. Então, preciso mínima de estrutura, e essa estrutura, na verdade, a Steinbeis, tanto a Fundação Getúlio Vargas, trabalha muito nessa possibilidade de capacitar pessoas, porque pessoas fazem acontecer as organizações e assim tornar a nossa economia mais criativa, mais competitiva e mais exitosa. A Steinbeis, ela tem algum paralelo ao qual poderíamos comparar aqui no Brasil? Seria a própria Fundação Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, né? Sim, seria uma escola de negócios que visa instalar capacidade nas empresas de se tornarem competitivos, se tornarem inovadoras e assim ter maior êxito na nossa economia. Muito bem. O nosso primeiro bloco já se esgotou. Daqui a pouco, na sequência, a gente vai falar sobre a importância da inovação em momentos de crise como este. Traremos aqui alguns exemplos e eu quero trazer uma outra questão também que percebi quando estive recentemente na Europa e fiquei com uma dúvida. Falei, será que nós, americanos, latino-americanos, somos menos criativos do que os europeus? Porque percebi uma coisa lá que eu quero partilhar com vocês na volta do nosso próximo bloco.